Se você chegou nesse vídeo, a espiritualidade tem um conselho para você. Como ele ou ela me via antes e como me vê agora. Escolha entre a pedrinha de número 1, cianita, pedrinha de número 2, quartzo rosa, pedrinha de número 3, citrino. E vamos lá para a pedrinha de número 1, se concentrando no seu ser amado, longe de toda ansiedade, para que a energia possa fluir. Peça auxílio ao seu Deus, seu mentor ou seu anjo da guarda, indiferente de religião. Se conecte com o divino. Como via antes, opa! Como vê agora? Interessante. Puxar também tarô do Osho. Vamos de tarô do Osho. Para riquezas de detalhes. Então, como te via antes? Uma pessoa muito iluminada, uma pessoa com muita força, uma pessoa muito positiva, uma pessoa que vê tudo como clareza, né? Tudo com muita clareza. E como te vê agora? Como uma pessoa que está passando por um momento de sacrifício, né? Tendo que fazer escolhas sobre aquilo que deve ceder, sobre aquilo que não deve ceder. Parece que o momento agora tá um pouquinho complicado para você mesma, né? Ou você mesmo. E essa pessoa tá percebendo, né? Isso. Pegando aqui mais uma cartinha para continuar falando. Então, como eu via antes, como uma pessoa abundante, como uma pessoa equilibrada, muito bem direcionada, autoconfiante, uma pessoa perseverante, estável, né? Que conseguia se integrar com o todo, né? Que tinha bem equilibrado a polaridade positiva, a polaridade negativa, o sagrado feminino, o sagrado masculino. Quando uma pessoa tem o sagrado feminino e o sagrado masculino equilibrado, por exemplo, uma pessoa que tem o sagrado feminino equilibrado, ela edifica, ela sabe compreender o outro, sabe compreender o espaço interno dela, né? E o sagrado masculino, ela sabe ir pra luta, sabe defender os valores, tem essa garra, né? Essa força. E uma pessoa com uma visão diferenciada, né? Que mesmo diante dos desafios, você conseguia seguir em frente e ver uma nova opção de caminho para se trilhar, para se seguir, né? Uma pessoa com facilidade de solucionar as coisas. Mais uma vez, reforça aqui a questão do equilíbrio, da estabilidade que essa pessoa via você. Talvez você estava num momento financeiro, né, melhor, para alguns casos eu sei que é isso, mas não é todo mundo, né? E que você sempre teve a compreensão do quanto você faz parte do mundo, do seu mundo, onde é o seu lugar e que você contribui, né, e colabora para com o todo. Mas que passava por momentos de estresse, né, que precisava equilibrar algumas situações na sua vida e que você se desdobrava até em 1000 se precisasse para resolver e que nem sempre você podia contar com o acaso, né? Às vezes o acaso, de certa forma, ele interferia na sua vida em relação ao relacionamento. Você fazia essa parte, né, de estabilizar a relação de vocês e que mesmo diante de ter que abrir mão de algo, você abria para buscar uma solução pro casal, né? No momento de agora, parece que hoje você está lidando com questões que envolvem outras pessoas, pessoas um pouquinho mais complicadas, que têm atrapalhado na sua vida, né? Não necessariamente dentro do relacionamento, mas fora do relacionamento. E que você é uma pessoa que precisa se articular de uma maneira diferente hoje em dia, né? Você criou uma expertise no sentido de comunicação e de ação, sobre se portar em cada ambiente. Mas, como essa pessoa percebeu, quando você é capaz de se portar ou de conduzir uma conversa, nem sempre agindo com a sua verdade, agindo
de uma maneira um pouco mais política, no sentido racional da coisa, às vezes essa pessoa também desconfia se você está agindo ou não dessa forma com ela, tá? A pessoa viu que você se transformou, muita gente aqui transcendeu, né, para uma nova realidade, teve uma expansão de consciência e isso colaborou, né, com a sua vida. Hoje em dia você é uma pessoa que pega a orientação de fora, né? Você não se abastece somente do seu eu interior, você vai buscar outras coisas. Teve gente aqui que saiu de uma religião e virou mais espiritualista, né? E teve uma expansão aqui de consciência em todos os sentidos, mudou, né, o conjunto de crenças, mas que sempre consegue direcionar os recursos de que precisa para as coisas certas, tá? Então, por exemplo, que recurso? Pode ser tanto financeiro, como emocional, como seu recurso de tempo. Você é uma pessoa que consegue direcionar isso para construir bases sólidas na sua vida, nessa etapa da sua vida, mesmo diante de situações que te sacrificam um pouco. Sabe que você é uma pessoa, e te vê assim, que se entrega, tá? Com totalidade, se entrega de corpo, alma e coração. Então, por exemplo, na sua relação ou de acordo com aquilo que está vivenciando. Quando você está fazendo uma coisa, você está fazendo aquela coisa concentrada, né, na solução daquilo e está vivendo aquilo, né? Talvez o seu entorno esteja ainda um pouco bagunçado, né? Não esteja da forma como você gostaria. E isso te traz alguns fardos, né? Às vezes, a forma como você lida com as coisas faz com que pareça que você carrega o mundo nas costas, né? Mas você sempre segue em frente, você é uma pessoa que está determinada a isso, indiferente do peso, né, que você carrega e vai para cima, não importa. Isso não é um motivo para você deixar de enfrentar as situações, principalmente no sentido racional, mas que isso te sacrifica um pouco. Essa pessoa sabe que você tem se esforçado um pouquinho a mais para se manter nessa relação, né? Que você tem planejado a estruturação mesmo dessa relação e que às vezes você quer direcionar as coisas de um jeito que o seu parceiro ou sua parceira não quer e mesmo assim você força, né, esse caminho que você decidiu racional. Não tô falando que isso é certo ou errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não cabe nem a mim julgar e eu também não estou vendo isso. Mas veja aqui que essa pessoa vê o quanto você quer estruturar essa relação e o quanto você está de corpo, alma e coração, mesmo que às vezes essa pessoa não te ofereça aquilo que realmente você merece, tá? Vou pegar aqui Tarô dos Anjos do Romance. Curando problemas familiares, sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa seus pais. Talvez muita gente aqui tenha alguns problemas familiares, né? E traz isso para dentro da relação, se vocês já não forem um núcleo, né? Porque às vezes pode ser o seu próprio núcleo. Aqui tá falando tanto no sentido de curar aquilo que foi te apresentado na infância, se isso ainda é uma dor, te causou algum tipo de trauma, ou curar a sua própria família, né? Então você é sempre aquela pessoa disposta, né, a trazer a cura para a relação, né? Você consegue enxergar a dor no sentido tanto de dores emocionais como no sentido de problema e consegue se beneficiar por conta disso. Provavelmente você é uma pessoa que edifica muitas coisas, mas neste momento está sendo um sacrifício, né? Você está precisando colocar mais força, mais empenho para sair de uma situação um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais lenta de se desenvolver ou que requer certos sacrifícios. É assim que essa pessoa te vê hoje, né? Conta pra mim se foi essa pedrinha que você escolheu, o que tá se passando, porque eu adoro saber sempre o que tá se passando, né?
se fez sentido para você, se o conselho foi parcial ou foi total. A gente não pode esquecer que aqui é uma leitura coletiva, que nós vamos para a pedrinha de número 2, tá bom? Se concentrando no seu momento, no seu ser amado, longe de toda ansiedade, para que a energia possa fluir. Peça auxílio ao seu Deus, seu mentor ou seu anjo da guarda, indiferente de religião. Se conecte com o divino. E vamos lá, né? Segredo maior do jogo, antes e agora. Curioso. Nossa, antes essa pessoa via você, sabe aquele encantamento de começo? Essa pessoa tinha um grande encantamento, se sentia muito seduzida, pegando o tarô errado. Se sentia muito seduzida, você era a pessoa que fazia, não tô falando que deixou de ser, tá? Eu ainda vou abrir riquezas de detalhes, que fazia os olhos dessa pessoa brilhar. E agora começa a pessoa a ver você querendo seguir regras e normas sociais, né? Que nesse momento, para você, isso é muito importante, até por conta de uma concepção que você tem a respeito do divino, algum valor que foi te trazido, né? Essa pessoa, ela acreditava que você era uma pessoa muito apegada a ele ou a ela, e para alguns casos apegada ao dinheiro, mas que mesmo assim você sempre caminhou para frente, né? E você sabia agir momento a momento, né? Você compartilhava aquilo que você tem de melhor. Isso não quer dizer que não compartilha, mas isso tinha um peso mais fundamental e importante, né, nessa relação. Você se doava, né? Você se dedicava e você queria estruturação. Você sempre deixou claro, nem que seja pelas atitudes, que você sempre se empenhou em ter, né, esse tipo de estruturação. Algumas coisas passaram a ser repetitivas dentro dessa relação. E a pessoa percebeu, repetindo um padrão que já existia na vida dela, para alguns casos. Para outros casos, logo de cara, essa pessoa já teve a sensação que ela já te conhecia antes, ou já teve uma identificação muito grande, né? Que você é uma pessoa que faz parte mesmo, né? Ou era para ser conhecida e para fazer parte naquele instante, né, da vida dele ou dela. Mas que às vezes você queria as coisas muito do seu jeito, né? É o que a pessoa vê, não o que você é, pelo amor de Deus. E que você ia para vencer mesmo, né? Para ter resultados diante dessa relação. Como te vê hoje? Vê que essa questão relacionada à regra tem interferido um pouquinho na relação, né? Principalmente relacionadas a regras de valores morais. Então, por exemplo, já existe um casamento, ou, por exemplo, a altura é diferente, ou, por exemplo, financeiramente vocês não estão, né, equilibrados, um tem mais, outro tem menos, qualquer tipo de regra assim, ou até aquela regra básica, né, começou a se envolver, depois namora, depois noiva, depois casa. Aquilo que a sociedade exige, ou os dois ou as duas são do mesmo sexo, aqui é indiferente, algum valor. Eu dei um monte de exemplo para você poder adaptar na sua realidade. Vê você como uma pessoa intensa, uma pessoa que quando quer algo vai para cima, sabe? Tirar força não sei da onde, mas essa força existe em você e vai atrás dos objetivos, né? Vai de uma maneira obstinada, busca ter conhecimento de causa e vai para cima, é cheio de tomar iniciativa. Muitos casaizinhos aqui, não são todos, tá? Mas muitos aqui, eu tô percebendo que isso gerou uma certa pausa na relação, né? Essa relação ficou adiada para depois por conta, né, de momentos onde vocês se contestavam em relação de valores, principalmente por conta de
de valores aqui, né? Eu vejo que em alguns casos teve até briga. E para outros casos, essa pessoa vê que você tá adiando algumas coisas na sua vida porque você tá procurando um momento mais propício, né? Que mais que essa pessoa vê em você? Vê que você é uma pessoa madura, mas mesmo assim consegue vivenciar momentos simples, momentos de valor, como se fosse uma criança, sabe? De uma maneira genuína. E percebe também que você gostaria de se aventurar para para vivenciar novas coisas, né? E que você tá nesse momento de, por exemplo, eu criei um desafio na minha vida e eu quero ter uma conquista profissional, então eu vou me aventurar nisso. Essa relação não tá legal, então eu vou me aventurar para ter uma outra relação. Aqui também se dividiu, tá? Mas essa pessoa te vê como uma pessoa com boas aptidões, uma pessoa inteligente, uma pessoa agradável, uma pessoa sedutora e uma pessoa que vai atrás daquilo que satisfaça os desejos e as ambições, né? Tô falando ambições, pelo amor de Deus, e não ganância, né? Não de uma maneira pejorativa. E que você é uma pessoa que hoje tem uma nova visão, né? Você deixou algumas coisas para trás, né? Talvez essa questão da sua nova visão tenha gerado uma certa estagnação nessa relação. E eu também não estou falando que a sua postura é certa ou errada, né? Eu estou falando que foi uma das causas geradoras, né? Principalmente para quem deu uma pausa nesse relacionamento, deu um tempo ou terminou, né? Mas isso também vai te empurrar para mais uma nova visão. E essa pessoa tem essa consciência que você ainda vai expandir muito seu campo de visão em relação aos relacionamentos, tá? A pessoa tem um pouquinho de medo que você se aventure com outras pessoas, né? E deixa essa pessoa de lado. E por que tem culpa no cartório aqui, né? No passado essa pessoa não queria te perder, mas também não queria tomar algumas posturas que deveria, né? Essa pessoa sabe que por conta disso você ficou um pouquinho mais exigente com ele ou com ela. Vou pegar aqui Tarô Anjos do Romance para trazer mais um esclarecimento no final, né, do vídeo. E vamos que vamos, gente. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos e fé trarão o romance a você. Olha, pelo que eu tô entendendo aqui, o medo de te perder é tão grande que essa pessoa quer ter um sucesso com você. É bem isso que os anjos do romance quis dizer, tá bom? Conta pra mim se foi essa pedrinha que você escolheu, o que tá se passando, porque eu adoro saber, adoro mesmo. Nossa, eu fico tão motivada quando vocês comentam. E é lógico, né? Quando o YouTube não bloqueia os comentários, mas tudo bem, isso faz parte. E vamos para quem escolheu a pedrinha de número 3, né, gente? Se concentrando no seu momento, lembrando do seu ser amado, longe de toda ansiedade, para que a energia possa fluir. Peça auxílio ao seu Deus, seu mentor ou seu anjo da guarda, indiferente de religião. Se conecte com o divino. Olha, pode ser que essa pedrinha tenha uma relação com a pedrinha de número 1, tá? Se você ficou na dúvida sobre qual escolher, pode ser que lá tenha um conselho parcial, tá? Como a pessoa te via antes, como uma pessoa que buscava sempre o equilíbrio emocional, uma pessoa que buscava a harmonização, né? Peraí que eu tô recebendo aqui no telefone sem fio. É uma pessoa que sabia lidar muito bem com o seu emocional. Não tô falando que deixou, né, de ter essa percepção, ou que essa percepção ficou para trás. É que eu tô vendo o passado, né? Que passou por muitas dificuldades,
muito estresse no passado, né, em diversos setores da sua vida ou em um, né, e que por alguma maneira você buscou a sua reestruturação. Pode ser que essa pessoa tenha pego uma fase sua onde você meio que desmoronou, né? Para a grande maioria é isso. Se não, essa pessoa apenas viu você mudar o seu paradigma e decidir viver a vida com mais leveza, né? Decidir usufruir de outra forma da vida, um pouquinho mais também vivenciar, sabe? Aquelas coisas que tenham a ver com impulso, né? Mas que você sempre foi uma pessoa com a energia boa, com a energia divertida. Viu que algumas dores, e aí pode ser dor emocional ou dor no sentido de problema, fez com que você renascesse e se percebesse como uma pessoa muito forte, né? Essa pessoa viu que você descobriu dentro de você uma força que você ainda não tinha. E para alguns casos aqui, essa pessoa via que você se esforçava, mesmo com algumas dificuldades exterior à relação, ela dava um jeito de se dedicar a essa relação, né? Você dava um jeito de se dedicar à relação, compartilhando o melhor de si, estruturando as situações. Se a pessoa te vê hoje passando por uma fase de certos sacrifícios, né? Uma fase de dificuldade para alguns casos, no sentido de escassez, para alguns casos no sentido de ter uma carência mesmo na vida, né? E não necessariamente estamos falando só de carência afetiva, pode ser uma carência financeira ou uma carência de fazer um estudo novo, enfim, né? Aquilo que você partilha com o seu parceiro ou aquela percepção que ele ou ela tem de você, né? Mas essa pessoa vê que, indiferente da dificuldade e da carência que você tem, você consegue se desenvolver com a sua iluminação, né? E se desenvolver de uma maneira bem bonita, né? Parece que o divino sempre está te cuidando. E por isso você tem uma luz diferenciada das outras pessoas. E que não importa a situação, né? Você tem coragem de ir para cima, né? Você não tem aquela preguiça de levantar e buscar fazer a diferença, mesmo que algo te falte por conta de algum imprevisto, por conta de algo que aconteceu de uma maneira inesperada. Essa pessoa acredita que você ainda está condicionado a ser aquilo que você foi ensinado a ser, tá? Essa pessoa acredita que você, por alguma forma, não está sendo tudo aquilo que você nasceu para ser. Porque essa pessoa já viu você tirando força, sabe lá de onde, e renascendo, né? E essa pessoa não está percebendo você fazer isso. Essa pessoa está vendo que você não está fazendo muitas movimentações como fazia antes, né? Então, de um espírito mais brincalhão, que trazia alegria, preenchia o ambiente com essa alegria, você virou uma pessoa mais racional. Não estou falando que isso é bom ou ruim, que isso é real, porque a forma como o outro nos vê nem sempre é o que nós somos, né? Percebe aí que tem momentos que você fica entre a razão e a emoção, tem momentos que você não quer nem ver, nem ouvir, né? Mas mesmo assim você tem coragem de se movimentar. Essa pessoa ela tem uma percepção daquilo que se passa com você para ela. Falei já, né, da escassez. Se a pessoa vê que você tá num momento de luta, né, de ir para cima para conquistar aquilo que você gostaria, que você traça estratégias para isso, mas que você tá com a mente trabalhando muito em cima disso. Pode ser a respeito de uma carreira profissional ou pode ser em relação ao próprio relacionamento, como se você arquitetasse para dar um direcionamento para as coisas, né? E que às vezes você se engana com algumas coisas por conta de ficar pensando, né?
Mas é muito bonita essa leitura, né? Essa percepção de que você, de certa forma, tá indo para um caminho mais racional, que tem o divino te auxiliando. Aqui, no caso que a pessoa não fez por merecer você na sua vida, ela tem toda a percepção que foi ela que fez com que você mudasse de comportamento para ele ou para ela, né? Eu sou uma pessoa diferente em cada relação, não porque eu sou falsa, não porque eu me escondo, mas porque toda ação tem uma reação, não é, gente? Vou puxar aqui o tarô Anjos do Romance para dar um aconselhamento final. Perdoar e aprender. Conforme você libera e cura o passado, você experiencia mais amor em seus momentos presentes. Aqui muita gente, né? O parceiro ou a parceira falhou e por isso você mudou de atitude, né? Essa pessoa ainda pensa que tá fazendo falta ela ou ele na sua vida e que você ainda pensa nele ou nela, né? Porque essa pessoa tem o pensamento em você, isso também faz sentido nessa leitura. Isso foi para a grande maioria. Pode ser também que esteja relacionado com o que o entorno está trazendo e aí acaba refletindo, né, na relação. Os problemas de fora acabam refletindo na relação. Conta pra mim o que tá se passando, se foi essa pedrinha que você escolheu, se o conselho foi parcial ou foi total. E ó, te vejo aqui no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.